Erramos, e quando a gente erra, a gente assume e a gente vem aqui explicar por que errou. Semana passada, eu falando todo empolgadão sobre o professor Tibúrcio, misturei dois personagens do Marcelo Taz. Então, só para deixar registrado aqui, que eu até peguei a informação para não correr o risco de errar, o personagem do Marcelo Taz que fala porque sim não é resposta é o Telekid. Por que será que o céu muda de cor? Então tinha o Zequinha sempre ficava perguntando algumas coisas lá pro Nino e pros personagens do Castelo Rá-Tim-Bum, até que os meninos se estressavam com o Zequinha e falavam, por que sim, Zequinha? E aí o Telekid aparecia e falava, porque sim não é resposta. É porque sim, Zequinha! Porque sim não é resposta. O professor Tibúrcio também é um personagem do Marcelo Taz que trazia explicações de uma forma muito lúdica, né, sobre questões científicas. E ele também é interpretado pelo Marcelo Taz. Mas a gente deu aquela sambada e misturada que na redação não é legal porque pode gerar uma incoerência dentro do seu texto e não é isso que a gente quer. Dúvida sanada, desculpas pedidas, então bora para o nosso último vídeo da semana e roda a vinheta. Fala galerinha, tudo bem? Prof. Edu Zenon aqui e hoje no nosso último vídeo dessa sequência em que a gente falou sobre a linguagem da redação, sobre a tese, sobre a estrutura do texto, sobre o desenvolvimento das ideias e argumentação, agora a gente vai fechar a nossa aula, a nossa sequência de aulas básicas aí falando da conclusão, né? E às vezes na conclusão a gente não dá tanta atenção para ela porque o texto já está 90% aí, 80% pronto, mas não é bem assim. A conclusão é o momento de eu coroar, finalizar as minhas ideias, né? E também nós temos uma linha de raciocínio para elaborar a conclusão. Hoje, nessa aula, eu vou fazer duas coisas. Eu vou voltar na conclusão daquela redação que a gente leu na semana passada. Se você não assistiu ao vídeo, corre lá, porque eu falo sobre o desenvolvimento da argumentação e eu li uma redação que tirou nota máxima na Unesp de 2017, cujo tema era se a prisão especial para portadores de diploma é uma afronta à Constituição. Então eu vou voltar na conclusão dessa redação e depois eu vou ler uma redação que tirou nota 1000 do Enem do ano passado, sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil. Só para a gente poder analisar uma conclusão de uma redação que não é Enem e para a gente analisar uma conclusão de uma redação que é do Enem, porque a gente vai ter lá aquela proposta de intervenção que respeita os direitos humanos. Lembrando que isso não exclui outras possibilidades de a gente finalizar o texto. Temos 2021 inteiro tentando, né? Já estamos aí no fim de março, mas a gente vai ter o restante do ano para trazer outros exemplos de redação, outros exemplos de conclusão. Então, fique com a gente que tem muito material importante, né? Perdoem ele a confusão do professor Tibúrcio com o Telekid, mas sempre que a gente cometer algum tipo de confusão, a gente vem aqui trazer para vocês. Bom, voltando naquela redação da Unesp que eu li com vocês na semana passada, só para recapitular, o texto ia defender que sim, que a prisão especial para portadores de diploma é uma afronta à Constituição e a aluna usou para argumentar e para dizer por que é uma afronta à Constituição duas coisas. No primeiro parágrafo de argumentação, a aluna diz que o sistema educacional no Brasil já é falho e desigual. E nesse sentido, a corrida para entrar na universidade, ela não é equiparada, né? Enquanto você tem alunos de escolas privadas que normalmente saem na frente nessa corrida, muitas vezes alunos de escolas públicas vão ter menos infraestrutura para poder ingressar no ensino superior. Então, se a corrida para entrar na faculdade ela já é desigual por conta de um sistema de educação falho, então garantir prisão especial para portadores de diploma só reforça essa desigualdade, né? E essa desigualdade vai na contramão do que está lá na Constituição de 88. Isso foi usado no argumento 1. No argumento 2, a aluna diz que, além disso, dentro das penitenciárias, essa prisão especial reforça a desigualdade de tratamento dos presos também. Porque enquanto aquele que tem um diploma vai ficar numa cela com menos pessoas ou sozinho, os outros presos ficam em celas superlotadas,
com uma série de fatores que potencializam risco para a integridade desses presos. Ou seja, isso também vai contra a igualdade que está lá na Constituição. E aí a redação se fecha, se finaliza dessa forma. Vejam só. A prisão especial para diplomados, portanto, é uma afronta à Constituição, na medida em que viola o direito à igualdade. Conceder privilégios jurídicos a alguém somente porque essa pessoa possui formação universitária é sinônimo de segregação e desigualdades sociais. Somente a extinção desse comportamento é capaz de transformar o Brasil em um país efetivamente homogêneo e igualitário. Vamos entender então como é que essa conclusão funciona e qual que é o papel dela? Um dos papéis mais importantes da conclusão é você retomar as suas ideias e finalizar o seu raciocínio, que é exatamente o que essa conclusão faz. Se a gente olhar essa primeira parte da introdução, nós temos a retomada da ideia, ou seja, o reforço da tese de que a prisão especial para portadores de diploma é uma afronta à Constituição no primeiro período, e depois por que é uma afronta à Constituição. Ela diz que conceder privilégios jurídicos a alguém porque essa pessoa tem formação universitária é sinônimo de segregação e desigualdades sociais. E isso é uma retomada das ideias que foram apresentadas nos parágrafos de argumentação com outras palavras. Isso é muito importante, porque a gente não vai simplesmente copiar e colar. Eu vou dizer com outras palavras o que a gente chama de paráfrase, que vai ficar para um outro vídeo. E aí, como que o texto se finaliza mesmo? Somente a extinção desse comportamento é capaz de transformar o Brasil em um país efetivamente homogêneo e igualitário. Então, pessoal, a conclusão retomou as ideias e fechou o texto. Existem várias possibilidades disso acontecer, mas o importante é a gente entender que a conclusão não é o momento de trazer ideias novas, não é o momento de trazer argumentos novos. A conclusão é simplesmente o momento de nós finalizarmos a nossa redação, fecharmos o texto. Agora vamos dar uma olhada numa redação que tirou nota máxima no Enem. A redação, lembrando que o tema do Enem do ano passado era democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu vou focar na conclusão, mas para a gente se situar, vamos ler o texto inteiro? Bora lá! Segundo o filósofo Friedrich Nietzsche, a arte existe para impedir que a realidade nos destrua. Sob essa ótica, é inegável a crucialidade das expressões culturais para a promoção do bem-estar do homem moderno. No entanto, ao se observar o caráter excludente do acesso ao cinema no Brasil, é notório que essa imprescindibilidade não tem sido considerada no país. O que a gente tem até o momento? A gente tem a contextualização com a ideia do Nietzsche, que diz que a arte existe para impedir que a realidade nos destrua. Isso é utilizado para falar da importância da expressão cultural para o bem-estar do homem. Mas, no Brasil, o acesso ao cinema ele é excludente, ele não é garantido para todas as pessoas. E o fim da introdução é a tese. Nesse sentido, pode-se afirmar que a negligência governamental e a escassa abordagem do problema agravam essa situação. Se você voltar lá na nossa aula de introdução, eu falo desse movimento, contexto, tema e tese. É exatamente assim que essa introdução do Enem foi construída. Como foram apresentados dois problemas aí principais, que é a negligência governamental, 1, e a escassa abordagem do problema, 2, nós temos já a ideia do que vai ser... Opa, barulho de moto. Nós temos já a ideia que vai ser trabalhada na argumentação. Um parágrafo de argumentação vai ser utilizado para explorar essa negligência governamental e outro parágrafo de argumentação vai ser utilizado para falar da escassa abordagem do problema. Vamos ver como é que isso acontece? Primeiramente, é válido destacar que a displicência estatal colabora com esse cenário. Eu estou apresentando a ideia 1 que eu apresentei na minha tese. De acordo com o artigo 6º da Constituição Federal, promulgado em 88, todo cidadão brasileiro tem direito ao lazer. Entretanto, ao se analisar a concentração de cinemas nas áreas de renda mais alta das grandes cidades, é indiscutível que essa premissa constitucional não é valorizada pelo governo. Dessa maneira, é importante salientar que essa má atuação do Estado provoca o acesso desigual a essa atividade de exibição por parte da população e, consequentemente,
garante a condição de subcidadania de diversos indivíduos. Então veja que o texto fala dessa displicência, da concentração de cinema em bairros de classes mais altas, e isso provoca o acesso desigual a essa atividade e, consequentemente, uma condição de subcidadania a diversos indivíduos. Então veja que a primeira problemática da negligência foi tratada. Vamos agora para o segundo problema. Além disso, então eu estou somando problemas, é pertinente ressaltar que a insuficiente exposição dessa problemática contribui para a não democratização desse programa cultural. Ou seja, além da negligência, a falta de exposição dessa problemática, o pouco diálogo sobre esse problema, contribui para a não democratização desse programa cultural. Nessa perspectiva, muitas vezes, a mídia negligencia o debate acerca da ausência de lazer nas periferias urbanas e no interior do país, o que faz com que a carência de cinemas nessas regiões não seja denunciada. Dessa forma, é indubitável que a pouca abordagem midiática com relação ao caráter restritivo do universo cinematográfico proporciona a perpetuação da concentração regional dessa atividade de exibição, ou seja, como se fala pouco da ausência de cinemas em bairros mais pobres ou em regiões mais pobres do país, então esse é um problema que acaba se mantendo por conta disso. Então veja que as duas ideias foram muito bem trabalhadas, bem de acordo com aquilo que a gente viu nas aulas que falam sobre a tese, a estrutura da redação, a organização dos parágrafos de argumentação. E agora, o que nos importa mais para essa aula é a finalização do texto. Então, a gente viu o exemplo de conclusão na redação que eu li com vocês na semana passada, e agora vamos olhar a conclusão dessa redação aqui. Veja só, a conclusão desse texto começa com a retomada das ideias. Torna-se evidente, portanto, que o acesso não democrático ao cinema no Brasil é um entrave, é um bloqueio que precisa ser solucionado. Sendo assim, o Estado, coloquei já o meu agente, deve investir na ampliação do alcance desse programa cultural. A ação, então eu estou já colocando aí um verbo. O que o Estado deve fazer? Investir na ampliação do alcance desse programa cultural. Como que isso pode ser feito? Por meio da capitalização das empresas exibidoras. Isso pode ocorrer, por exemplo, com a concessão de subsídios fiscais a instituições privadas que comprovadamente promovam a construção de cinemas nas áreas carentes do país. Então veja que até agora eu já tenho 3 elementos, mais o detalhamento de um deles. O Estado é o meu agente, investir na ampliação do alcance do cinema é a ação, por meio da capitalização, entregar dinheiro, para empresas exibidoras. Como que isso pode ser feito? Isso pode ocorrer com a concessão de subsídios de dinheiro, de investimento, fiscais, abono de imposto, por exemplo, a empresas privadas que comprovem que construíram cinemas em áreas carentes do país. Então veja que o modo está muito bem explicado aí. A fim de quê? A fim de que a acessibilidade a essas atividades... Olha a moto outra vez, calma aí. Para que isso vai ser feito? Qual é a finalidade dessa ação e desse modo? A fim de que a acessibilidade a essa atividade de exibição seja garantida de forma igualitária. Só aí eu já tenho uma proposta completa, mas o texto ainda continua. Ademais, a mídia deve elaborar reportagens de denúncia as quais exibam a carência desse tipo de lazer nas periferias urbanas. Então eu já tenho aqui outro agente e ação. Desse modo, certamente a afirmação de Nietzsche será vivenciada por todos os cidadãos brasileiros. Olha que legal essa partezinha final. Esse último período retoma a ideia que foi usada lá na introdução. O texto não começa falando que, de acordo com Nietzsche, a arte existe para que a realidade não nos destrua? Então, se houver essas propostas e elas forem executadas, certamente a afirmação de Nietzsche será vivenciada por todos os cidadãos brasileiros. Então é uma redação muito clara, muito bem organizada e nesse caso a conclusão, ela de certa forma se aproxima da Unesp com o plus que a proposta, a sugestão, ela não foi apenas uma breve sugestão, ela foi uma sugestão bem detalhada com agente, ação, meio e efeito. Então, o mais importante dessa aula é a gente entender que a função da conclusão é eu finalizar mesmo o meu texto, retomar as ideias que eu apresentei.
E nesse sentido, essas duas redações fazem isso muito bem. Depois eu vou trazer para vocês uma redação que tirou nota máxima no tema da FUVEST desse ano, se o mundo contemporâneo está fora da ordem. E aí a gente vai começar a trazer ideias para redações de outras grades, estruturas que podem ser mais complexas, né? A refutação, a bilateralidade, o próprio questionamento que a gente viu semana passada. Então tem muito conteúdo massa vindo por aí. Se você curtiu esse vídeo, compartilhe com seus colegas e a gente vai ter sempre conteúdo nas terças-feiras. Acompanhe a gente aí nas redes sociais. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.